Senhoras, senhores, caras amigas, caros amigos, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da TV FERT e também das instituições pela internet, nossos votos de muita paz. O notável psiquiatra Carl Gustav Jung, fazendo uma análise da criatura humana, estabeleceu que, mesmo que tu tenhas um conhecimento intelectual relevante, que estejas preparado para os melhores debates e a tua cultura seja muito vasta, toda vez quando estiveres diante de uma alma, lembra-te, estás diante de uma alma. A visão junguiana a respeito do ser humano arranca-o do caos biológico a que foi atirado pelo materialismo para a essencialidade da vida. A ciência e a psicologia, particularmente, neste momento de tecnologia de ponta, estabeleceu parâmetros para entendermos o cosmo, decifrando vários enigmas que aturdiram as civilizações do passado. A ciência médica vem prolongando a vida na Terra a ponto de a maioria da população terrestre hoje é caracterizada por pessoas idosas. Ao lado dessa notável conquista, a física quântica, partindo dos raios catódicos do eminente William Crookes, que os descobriu em 1872 em Londres, fez que o ser humano adquirisse uma dignidade transcendental, demonstrando que vivemos no universo em energia e que essa energia apresenta-se sob estados muito variados e que a decantada matéria não passa de energia congelada. Da mesma forma que a energia, no conceito einsteiniano, é matéria desagregada. Nesta apresentação, que torna este o século das luzes, e que podemos viajar com a velocidade do pensamento através da cibernética, pela comunicação virtual de uma a outra parte do planeta, ou mesmo vasculhar algumas dos 200 bilhões de galáxias que se encontram próximos de nós, o ser humano chora. O ser humano sofre, não encontrou a resposta para as suas dores íntimas, as suas ânsias e inquietações. De tal forma se encontra aturdido que o eminente psiquiatra Viktor Frankl, o austríaco que venceu os campos de concentração do nazismo, considera como criaturas vazias, porque parece que perdemos os objetivos de viver, as razões essenciais que proporcionam uma vida feliz. E examinando a paisagem sociológico-psicológica da Terra presente, temos o coração dominado por inquietações que dantes se apresentavam como pavor da guerra e agora
com a presença de uma pandemia que ameaça todo o planeta. O homem decifrou quanto possível o mundo de fora, mas não logrou transformar o mundo interior. Estabeleceu princípios filosóficos, desde os pré-socráticos para o Ocidente. Atendeu às revelações do Oriente, nas magníficas escolas do esoterismo. Mas, apesar de a morte ainda constituir um grande enigma, a terrível interrogação, vivemos uma cultura de aniquilamento do ser através da sua perda de identidade e da multifaceta dos personagens que desejamos assumir para gozar, desfrutar no campo das fantasias sensoriais de breve duração. Que teria acontecido à criatura do terceiro milênio, vaticinado desde priscas eras, como o início de uma aurora, de uma madrugada, que iria proporcionar ao ser terrestre uma nova Shangri-La, a perpetuidade da plenitude ou a visão inenarrável da imortalidade. O certo é que não podemos ocultar que vivemos um caos e que este caos faz parte da ordem, porque também ele tem a sua própria ordem de aglutinação de partículas. Mas é nesse caos que nós vamos encontrar as diretrizes para acertar o passo com a vida interior e superarmos todos os desafios. Ainda há pouco líamos na internet que dentre as minorias que agora encontram cidadania na sociedade, uma delas pretende destruir a família. O seu objetivo essencial é anárquico, como se fosse possível regredirmos à taba, à barbárie, aos primórdios, em que o homem ainda estava na faceta simiesca e os progressos fossem quase que inimagináveis. De alguma forma, a família contemporânea, segundo o filósofo e teólogo Rollo May, americano desencarnado há 4 anos, padece injunções lamentáveis. Vitimada essa família por 3 fatores essenciais: o sexismo, o individualismo e o consumismo. No mecanismo de fuga da realidade que se nos apresenta trágica, ou muitas vezes algo trágico, cômica, a cada momento nos surpreende com manifestações de desespero e de angústia, seja na ameaça de uma calamidade internacional, pela guerra atômica, ou seja, pela degradação dos costumes, em que todos ou quase mergulhamos na busca dos valores de natureza orgânica de breve duração. E por isso mesmo, a colocação apresentada por Jean-Paul Sartre, no seu pensamento existencialista, é de que a vida não vale a pena viver. Para podermos chegar a essa conclusão amarga do grande pensador existencialista de pós-Segunda Guerra Mundial, teríamos que retroceder, talvez, ao século XVIII, ou mais ainda, ao século XVII,
quando grandes pensadores como Hobbes, Gassendi e Locke resolveram romper com as tradições. Naquele recuado século XVII, predominavam ainda as sombras da Idade Média. As manifestações grandiosas da Renascença italiana, da Reforma, da Contra-Reforma, não lograram projetar luz na longa treva medieval de aproximadamente 1000 anos, mas que, apesar da sua escuridão, sempre apresentou uma sinfonia de astros e personalidades que vieram acender a esperança no coração devastado das pessoas ignorantes, perseguidas e perseguidoras. O pensamento desses três grandiosos filósofos coincidia com a proposta de Lord Bacon, talvez ampliando o pensamento de Cícero no século I. Asseverava o grande filósofo latino que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Mas se nós olharmos o Will Durant, na sua coletânea sobre a história universal, leremos no pós-fácil que o ser humano não aprendeu nada com a história. Nesses quase 7000 anos de ética, de cultura, de civilização, tivemos apenas 600 anos de paz. Mas uma paz que não era ausência de belicosidade, era ausência de guerras truanescas, porque sempre as nações estiveram armadas, umas contra as outras. Quando o maior guerreiro do pensamento filosófico da humanidade asseverou que todos deveríamos estar amados uns pelos outros. E o Will Durant, no seu estudo da história universal, em 40 tomos, com 40 filósofos históricos e 40 anos de pesquisa, chegou a uma conclusão amarga. A história não nos ensinou nada, porque vem destruindo a ética e a estética, que seriam as bases filosóficas ocidentais para manter o equilíbrio da civilização. A ética socrática, platônica, aquela ética do autoconhecimento, o nocete ipsum, e aquela estética de Aristóteles. A ética para preservarmos a vida, atendendo ao instinto de conservação, porém baseada no pensamento elevado de Sócrates, que o mais importante é a conduta da consciência reta. E por isso mesmo, na balizada opinião do insigne mestre, que foi considerado o pai da filosofia clássica, a verdadeira felicidade não é dar, não é receber, é dar. Não é usufruir, é proporcionar. Não é matar, é ser vítima. O homem de bem escreverá mais tarde o insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. É aquele que possui valores éticos muito bem trabalhados pela história do pensamento. É o homem bom, digno, sincero, que ama e que, acima de tudo, oferece a sua vida como um espetáculo de bênçãos
para outras vidas. E ao classificar as características do homem de bem, estabelece o codificador do Espiritismo que não é necessário ter-se todas aquelas expressões, mas, se pelo menos delas tiver algumas, já haverá dado um grande passo. Entre o pensamento das primeiras horas latinas até o momento do século XVII, quando Lord Bacon proclamou ao lado dos filósofos citados uma filosofia profunda leva a mente do homem ao espiritualismo. Uma filosofia superficial leva a sua mente ao materialismo. No século XVIII, começa o período da divergência da ciência em relação à fé religiosa. Abriu-se o abismo no século anterior, porque os fatos da pesquisa científica mostraram que a Bíblia nem sempre tinha razão e que a história da paleontologia, da antropologia, das doutrinas fósseis, desde as pesquisas de Baptista Lamarck, ou do eminente pai da antropologia moderna, Charles Darwin, demonstravam que o processo da evolução não foi uma linha reta, final, conforme se encontra literalmente no Gênesis, mas parte de uma molécula da sucessão das águas oceânicas profundas, golpeando interminamente as pedras, fazendo destacar-se as primeiras cadeias de açúcar na intimidade dos oceanos. E essas primeiras cadeias de açúcar se transformarem nas primeiras formas vivas, nos líquens, nas algas marinhas e mais tarde nos vírus, para depois chegarem à complexidade da sua organização e preencherem os mares de peixes e logo depois apresentarem outros biótipos que eram resultado da hereditariedade e da mesologia, as experiências do transformismo. E mais tarde, no evolucionismo de Charles Darwin de 1859, esse processo antropológico, antropomórfico, até o primatas homini, e deste primatas homini ao Homo sapiens sapiens. E eu me atreveria pessoalmente a dar um passo à frente e alcançar o Homo virtualis. Toda essa evolução demonstra uma realidade pausadamente programada. O universo deixa de ser uma grande máquina para ser um grande pensamento. A sua movimentação que faz expandir-se e retrair-se, dá-lhe não a cronometria de um relógio, mas a vitalidade de um órgão que tem pensamento, que tem volume, que tem extensão no imenso vácuo entre as partículas. E nesse momento grandioso, quando podemos apresentar na escala fóssil, desde o primatas homini até o Homo sapiens,
com um pequeno intervalo que nós ainda repetiríamos com Darwin, o elo perdido, nós vemos o psiquismo divino sendo responsável pelo Big Bang de há 14 bilhões de anos. Quando o materialismo se ergueu para enfrentar a fé religiosa e negar uma causalidade para o universo, concebeu a grande teoria do Big Bang, a grande explosão. Mas para poder explicar a grande explosão, que seria o início do universo, já nos deparamos com o efeito. Porque havia duas forças, portanto, anteriores, que se equilibravam, até que uma delas adquiriu maior soma de energia e produziu choque. Nesse 14º bilhão de anos, o universo começou a expandir-se e ainda hoje os grandes telescópios conseguem registrar o grande estrondo que era resultado desse fator. E nós vamos encontrar nessa causa uma causalidade transcendental, o que levou a notável discípula de Viktor Frankl, que se dedicava a pesquisar a criatura humana na sua realidade, a doutora Elizabeth, a propor como base para a felicidade do ser, reservar alguns momentos para o estudo da sua transcendência. No decálogo apresentado por ela, a transcendência é essencial para que o indivíduo compreenda a sua realidade de sua presença. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita, que surge no século XIX, a nova ciência, que vai colocar luz na treva dos debates. De um lado, nós temos Schopenhauer, trazendo a doutrina da negação, da consciência e da vontade. Logo ao seu lado, seguindo-lhe as pegadas, Friedrich Nietzsche, negando Deus, matando Deus, no seu Assim Falava Zaratustra. E logo depois, nós vamos encontrar no existencialismo cristão, apresentado no Ocidente, como sendo uma maneira de interpretar Deus não dentro dos padrões do fanatismo religioso da fé cega, mas através da lógica e da razão. Pedro Insigne dinamarquês, que veio a desencarnar muito jovem e abriu os horizontes do mundo para uma visão existencial, que veio desbordar no pensamento mais moderno de Jean-Paul Sartre. No existencialismo imediato, era a Segunda Guerra Mundial, aonde estava Deus? Perguntavam no campo de concentração os judeus, onde está Jeová, que não vê o holocausto de milhões de pessoas, somente porque pertencem a outro clã? E também muitos cristãos, dos esgotos de Paris, de Londres, ou dos países devastados pelo nazismo, pais entregando as filhas à soldadesca por uma barra de chocolate, ou religiosos abdicando do seu dever sagrado de conduzir vidas
associando-se ao nazismo destruidor para preservar a própria vida. Eles que ensinavam, e aquele que der a vida por mim, tê-la ganho. Estavam ganhando a vida que perdiam, que era a da imortalidade da alma. Vem esse momento trágico. Sartre, ao consociar-se com Madame de Beauvoir, vai estabelecer uma nova ética para a linha do consórcio matrimonial. Cada um na sua casa, cada um se encontra para o prazer. Não há compromisso a respeito, mas é a existência que interessa, a minha existência. Do que adianta uma vida digna, disse o eminente mestre, uma vida saudável, se de repente cai a bomba e tudo vai destruído. E o existencialismo nos ofereceu o espectro das vidas vazias. Eu era muito jovem quando li um livro que havia sido a causa do Prêmio Nobel de Literatura daquele ano. O livro é chamado O Estrangeiro. E esse livro é escrito por um argeliano muito amargo, que procurou traduzir o seu conflito através desta obra, em síntese, em a narrativa da minha emoção, no ipsis verbis. Ele era uma pessoa indiferente, vivia em Paris, e depois foi para Argel, que pertencia à França. A Argélia era dominada pelos franceses. E vai a saber que a sua mãe, que morava no interior, havia morrido. E por um dever social, ele não gostava da mãe. Não tinha interesse, não gostava de ninguém. Resolveu ir ao funeral. A cidade para onde foi era muito quente, o período era de calor. E ele acompanhou aquilo que lhe pareceu muito ridículo. A pessoa morta, os lamentadores remunerados, as pranteadoras que choram para ganhar dinheiro, e a mãe. E aquilo se lhe tornou tão enfadonho que ele resolveu sair para ir à cidade. E na cidade ele foi atraído por uma película cinematográfica. Foi à matinê, e na matinê encontrou uma jovem. Enamorou-se da jovem, e ao terminar a matinê foi para o seu apartamento. Manteve intimidade sexual. E mais tarde ele veio para continuar o velório. Mas antes, a sua vida era tão sem sentido que, estando na praia, ele discutiu com um árabe. E dessa discussão veio um momento de desequilíbrio e ele matou o árabe. Na frente de muita gente que também não se incomodou, porque tudo é indiferente no seu conceito. Quando ele volta a Argel, ele foi chamado a prestar depoimento pelo crime do árabe e estava no banco dos réus. O advogado de acusação era muito cínico e o juiz era muito indiferente. E então, ao invés de exprobá-lo porque assassinou um árabe, dizia: ele não é digno, não respeitou sequer a sua mãe morta. Enquanto se dava o velório na sua casa, ele estava no bordel. Estava na matinê, foi para casa gozar, ter uma vida relâmpago de prazer mentiroso. É um cínico. E ele começou a pensar: estarei sendo julgado pela morte de minha mãe ou pela morte do árabe? E o julgamento passou muito desagradável, todo mundo cansado, suarento. Então o juiz resolveu apresentar a pena: morte pela guilhotina. Mas ele não teve nenhuma emoção, não sentiu nada. Mas, uma semana depois, quando ele estava diante da guilhotina, a arma que o médico José Guillotin apresentou na Revolução Francesa,
Ele sentiu um choque. Ele sentiu a vida na hora que ia morrer. Ele viu as pessoas. Aquelas pessoas eram pessoas, mas estavam ali para vê-lo morrer. Será esse o sentido da vida? A sua morte alegrava aquelas pessoas. Do que adianta viver? Do que adianta ter qualquer sentido? E enquanto ele se preparava para a lâmina que ia descer e decepar-lhe a cabeça, ele sentiu pena de si mesmo. Não tinha tido infância. A infância era destituída de beleza. Não lembrava da primeira namorada, do primeiro estado sexual. Não recordava, porque tudo era tão indiferente que ele não deixava marca. E ele começou a pensar como deveria ter sido bom se ele se enamorasse de alguém, ou se ele perdesse o enamoramento. Ele fez exame para a Sorbonne e passou em Paris, mas não sentiu emoção de ser um aluno da Sorbonne. E continuou a pensar, toda aquela gente para vê-lo morrer, porque ele não era um bom filho. Mas muita gente também não é bom filho. Disfarça, mente, engana. Ele foi autêntico. Não sentiu nada, foi para a matinê. Teve uma possibilidade da existência, usou. Nem pensou da mãe. Ele não a amava. Mas ele agora ele gostaria de amar. Veio o sicário para pôr na cabeça algo que lhe fechasse os olhos, um capuz. E pela primeira vez ele foi digno. Não quero. Eu que não soube encarar a vida, quero ter coragem de encarar a morte. Quero ver como é que morre. Ajoelhou-se, ainda olhou pela última vez. Viver é muito bom. Ter vida agora era uma incógnita. Será que ele ia ser destruído? Será? Colocou a cabeça no cepo. A lâmina desceu com velocidade. A cabeça caiu na cesta. E Alberto Camus, que também escreveu uma outra peça extraordinária para o teatro, diz que isto é a vida. Não tem sentido. E foi o que nós vimos depois da Segunda Guerra Mundial. A irrupção da degradação da família. Pelo que asseverou Rolomei, a morte das tradições. Já não temos tradições. A morte do respeito aos pais de antes, que talvez tenham sido títeres, mas que saltaram para não ser nada. O filho não amava o pai, com exceções. Temia. E o pai, a mãe, eram mais temíveis que amáveis. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, há um momento em que um pai diz em casa: todos me obedecem, vírgula, mas eu sou odiado. Porque essa obediência imposta gera o oposto do amor, que é o ódio. Então a sociedade experimentou uma mudança radical. O sexo, que sempre foi livre, porém proibido, passou a ser exercido como uma válvula de escape. Os direitos da mulher começaram a ser decantados desde o dia 8 de março de 1857, em Manhattan, quando 140 tecelãs, que trabalhavam 16 horas por dia, fizeram uma marcha em Manhattan para pedir a diminuição das horas. E a polícia, a cavalo, empurrou-as para o barracão de madeira,
encerrou-as nele e tocou fogo. Matou-as todas, 200 anos atrás. Então aparece o primeiro movimento, o desejo da mulher votar. Ela é gente, ela tem emoções. A religião dizia que ela era portadora de imundícia do sexo, mas que culpa ela que se perpetua a vida. Então é imoral quem fez a forma de perpetuação da vida, o materialismo. Começou a ridicularizar as fontes sagradas da sexualidade. E nesse momento abre as comportas a mudança dos chamados anos dourados, os anos 50 do século passado. Sociologicamente, são fáceis de serem anotados. Quebrar os tabus, cada um exercer a sua sexualidade, ainda sob coerção do preconceito, da hipocrisia. E vai neste período a grande mudança, quando 4 rapazes de Liverpool, na Inglaterra, começam a cantar músicas ingênuas. A sua barbearia, a casa que nasceram, as canções do Bathon, daquela boate que é no subsolo de um casarão. E os Beatles modificaram a estrutura da música na Terra, a ponto de um dia John Lennon declarar: nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Foi o primeiro grito anticristão. E os cristãos se revoltaram, porque era verdade. Eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Venderam mais discos do que Bíblias do mundo. E continuaram. Mas o prazer exaure, cansa. Eu ainda me lembro, porque eu sou desse tempo. Uma jovem magra, feia, mudou a estrutura da indumentária da mulher. Chama-se Mary Quant. Em um desfile de moda em Londres, todas as saias femininas obedeciam um código de ética religiosa, um palmo abaixo do joelho. Eu não sei por que abaixo do joelho. É porque dizem que o joelho é a parte mais feia que a mulher tem. Ela então desfilou com um palmo acima do joelho. E foi um escândalo. Mas aí nasceu a mini saia. E a mini saia teve a sua glória. As religiões se levantaram, porque era imoral. Mas era imoral na cabeça de quem falava, não no corpo de quem usava. Porque a questão está na mente. E logo o Brasil, que é a avant-première, resolveu fazer o biquíni. Lançou o biquíni. Mas como o Rio de Janeiro é especial, o biquíni gastava muito tecido. Aí fez o fio dental. E então o conceito de nudismo desapareceu. A pessoa na praia é uma. A pessoa no passeio da praia é outra. No passeio da praia tem que se vestir. Depois da areia tem que se despir. Mas isso foi revolucionando. E o sexo foi ganhando espaço. Mas não o sexo em si. Uma espécie de vingança do que era recalcado e começou a explodir. E em breve, em 1968, o Woodstock, aquela fazenda do estado de Nova York, onde se reuniram jovens, 800 mil jovens americanos, para 3 dias de rock, sexo e droga. E o mundo virou. Deu uma cambalhota. Aí vem a guerra do Sudeste Asiático. E um professor da Universidade de Berkeley, na Baía de São Francisco, proclamou:
não façamos a guerra, façamos o amor. Bem, mas amor para ele era sexo. Só que ele não era bom filósofo, porque os animais fazem sexo e não se amam. O sexo é uma função orgânica, que pode ser feito com ou sem amor. E essa revolução, merece dizer-se, esse filósofo era marxista alemão, que exportou a doutrina de Karl Marx, cuja base é a destruição da família, com todo respeito pelos que são marxistas, e a destruição do judaísmo e do cristianismo. É logo a primeira proposta. E a humanidade começou a pedir liberdade, liberdade, democracia. Democracia, isto é, o meu direito de ser como eu quero e proibir os outros de serem como querem. A minha liberdade não para no direito da liberdade do outro. Impõe minhas condições. Estamos vendo isso aí na internet. Aqueles que se acham ultrajados, exigindo que os outros pensem pela sua cabeça, ou façam o que eles acham que é certo. Então eu me lembro de Madame Roland, a célebre revolucionária francesa, que lutou pelos direitos da mulher, cuja Carta de Direitos é do ano de 1794, quando a mulher teve seus direitos de cidadania por primeira vez. O homem, 1792. Restaurados em 1947, pela Organização Mundial das Nações Unidas, no Natal. Então, Madame Roland, pelo crime de defender as mulheres, foi condenada à guilhotina. Era revolucionária. Ela, diante da guilhotina, olhou a multidão que foi ver a sua morte e disse: liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Abaixou a cabeça e teve a cabeça decepada. Mais um crime. Então, nesses anos 60, da flor e do amor, os hippies estavam cansados. Haviam feito o filme O Submarino Amarelo e outros. Estavam exaustos quando procuraram algo que tranquilizasse. O Oriente começou a mandar a meditação para o Ocidente. E apareceu um guru que olhava uma flor e se pagava $50 no Copacabana Palace para ficar olhando a flor. E eles que tinham sede de algo interior, porque a vida não é o lado externo. Ignote-se auton, conhece-te a ti mesmo, ao que está dentro. Eles aí ouviram falar desse jovem guru e foram atrás, revolucionados, fascinados com a atriz que ganhou o Oscar pelo filme O Bebê de Rosemary, Mia Farrow, esposa de Frank Sinatra. E aquele guru que era vegetariano, que pregava abstinência, perdoe-me a gíria, deu em cima de Mia Farrow. E os Beatles viram-no comendo sanduíche de filé mignon. Então voltaram desiludidos. E diz a imprensa, que aí começa o período da drogadição. A busca de algo para encher o vazio existencial. O vazio existencial não é preenchido por coisas, é a noite. Poderíamos aqui repetir São João da Cruz: a noite escura da alma, a sombra junguiana. Allan Kardec chama as más inclinações. Então, nesse momento, os Beatles começaram a competir com um jovem que tinha molas na cintura, chamado Elvis Presley. E o mundo mudou. Quem os conheceu? Beatles, Elvis Presley. O seu casamento com uma menina de 14 anos
a ameaça de pedofilia. Ele foi vítima de uma cilada e teve que se manter para não ser preso. Era pai, o mundo virou e morre aquele rapaz ingênuo, de voz encantadora, foi consumido pela noite da volúpia, ficou deformado, foi para o exército durante a guerra para cantar. E os Beatles, John Lennon, que nos deu músicas de uma ternura. Quem pode esquecer Yesterday e outras tantas? Aquele rapazinho que sonhava pela paz, que se casou com uma artista japonesa e fez um protesto pela paz nus, no leito de sua casa, em Central Park de Nova York. A escuridão, a grande noite, a treva e o brilho da Broadway, o brilho das festas, a loucura, e o rock se foi aselvajando. Aparece um cantor de nome Alice, que vem para o espetáculo e rasga um gato enquanto canta pintado. O auditório delira, mas é necessário tomar crack para uma cena dessa. É necessária a cocaína, maconha, as drogas químicas. E eles ainda partem para o Oriente na busca de nada. Vão para o teto do mundo. E aquela vida modorrenta, budista, não atende o Ocidente. Voltam para casa decepcionados, amargados, revoltados. E nós vimos a juventude do fim do século, amargurada e triste. A esperança do mundo. Eu desde criança que ouço dizer, vocês são o futuro da humanidade. Eu já sou presente, porque um dia eu era o futuro, mas aos 92 anos eu sou o fim da humanidade. Então, nós entramos numa sociedade em que o valor é o exótico, é o estranho, nenhuma censura de minha parte, é uma análise sociológica, religiosa. O piercing, a tatuagem, tão bonita, mas tão extravagante também. Nenhuma censura de minha parte, repito 1000 vezes, é uma análise, para poder demonstrar a noite em que nós mergulhamos. A ciência luta, e no ano de 80, um jovem comissário de bordo da KLM tem um câncer de Kaposi no rosto, apodrece em vida, e é o paciente zero do que se chamará mais tarde AIDS ou SIDA. E vem essa pandemia. Os portadores de AIDS são os leprosos do fim do século. São caçados como bruxas pela Ku Klux Klan. Em New York, na parte do bairro dos artistas, eles morrem embaixo dos viadutos. Madre Teresa de Calcutá, atendendo ao apelo do cardeal de Nova York, vai erguer uma casa e caçá-los. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, em Washington, na sua casa, tem 20 anos de pesquisa de fenômeno de quase morte e leva crianças sadias, filhas de aidéticos. E a sua casa foi queimada. Ela perde 20 anos de pesquisa pela loucura que tomou conta da terra. E a AIDS vai ceifando vidas até hoje, até agora. 4 milhões de infectados. E agora somos premiados há menos de um mês com esta nova pandemia que vem da China. E que quando nós notamos que estamos doentes, já estamos morrendo. Porque nós entramos na grande noite. E o que é que nós fizemos de tanta cultura,
de tanta arte, de tanta beleza e de tanta tragédia. Colocamos no Museu de Arte Moderna de Nova York um homem nu, para que as crianças vissem o seu sexo, como se não tivessem pai em casa, como se não tivesse mãe em casa, porque o pai e a mãe são os modelos, devem estar despidos diante dos filhos, devem banhar-se com eles, até o dia em que a curiosidade infantil lhe faça qualquer pergunta, se fizer, porque eu nunca fiz, nunca tive necessidade de fazer a meu pai nem a minha mãe, mas não expor essa coisa deprimente como arte. Bom, também não discuta, eu não entendo de arte, não é a minha área. Logo depois, a arte pornográfica no Museu de Belo Horizonte, de natureza sexual, as aberrações com animais. Depois, em Porto Alegre. E agora, com licença dos senhores, deste portal, a porta do fundo, com Jesus homossexual, São José depravado, Maria Santíssima pornográfica e os discípulos todos aturdidos de sexo. Em uma forma de mostrar que nós perdemos o sentido da ética, da estética, que é a harmonia, e para a luxúria, que demora 16 a 18 segundos, e deixa o cansaço, a sede da água do mar, tem mais sede, a alucinação e a coisificação. Passamos a ser coisas. Quem gosta de ler, por favor, leia Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É sua biografia. Nesse livro, esse psiquiatra extraordinário, austríaco, considerado o maior do século passado, conta que estava escrevendo um tratado de psiquiatria, quando os nazistas entraram em sua casa em Viena e o arrancaram a ele, ao filho, ao pai, à mãe, à esposa, e levaram para um campo de concentração. Mataram 78 membros da sua família, mas ele se negou a morrer. Mas bem, ele estava escrevendo. Quando foi levado para o campo, então ele levava os originais, foram pegados, jogados no forno crematório. E ele, que se chama Viktor Frankl, estendeu o braço para ser tatuado um número. E o que mais me impressionou no livro é que a partir daquele momento ele não era gente, era uma coisa. Porque o nome nos dá identidade. Qual é a sua identidade? A minha não é apenas a minha persona, é a minha identidade. Então, quando eu digo, é o Divaldo Franco, sim, aquele rapazinho que prega espiritismo, etc. Não, é o velhotinho, é a mesma coisa. Pois bem, mas ele passou a ser um número, que hoje nós somos coisificados. A criatura é uma coisa que não tem nenhum sentido, nenhum valor, porque só interessa o meu eu, o ego. Mas um ego insaciável, porque nós queríamos tanto liberdade. Mas será que essa liberdade nos dá o direito de coartar a liberdade dos outros? Ou liberdade é aquela dimensão que para na fronteira da liberdade do outro? Porque se passar é libertinagem. Para isso temos dicionários. Então, nós estamos tatuados para atender às paixões e perdemos a humanidade. Eu recebi hoje, mandado por um amigo psiquiatra de Porto Alegre, a história de um cavalo que raciocina mais do que muitos amigos meus. É um cavalo extraordinário. Além das suas peculiaridades, ele ama as criaturas humanas. Então ele sai e vai aos hospitais
visitar os doentes, cheirá-los, e especialmente asilos de idosos. E os idosos reencontram a sua identidade. Perderam-na, a família jogou lá, é uma coisa que se paga uma mensalidade por período, e fica lá o abandono, e o cavalo vai. Então agora tem naturalmente que leve o cavalo, e o cavalo encosta a face, a cara, no ombro e chora. Então, o amigo perguntou: o que você acha? E eu me permito dizer uma coisa para a qual peço perdão. Eu digo, infelizmente, alguns homens, no sentido genérico, animalizam-se, e alguns animais humanizam-se. É um paradoxo, é uma grande noite. Eu estive no Canadá há 3 anos, estive em Ottawa, e então amigos me disseram: não fale aqui o nome de Deus, de Jesus, porque é palavrão. O governo é materialista. Eu depois me bote no maior público para eu berrar esses palavrões. E fui e falei todos os palavrões que eu sabia. E ainda criei alguns. Será isso liberdade? De espizinhar a crença do outro, de espizinhar a dignidade do outro, de agredir vultos históricos que dividiram a história da humanidade, que são símbolos, que são modelos, que são guias incomparáveis, insubstituíveis, só porque eu sofro de uma anomalia, de uma patologia, para ridicularizar que isso é um estado conflitivo de esquizofrenia. Este horror social é um transtorno esquizoide. Então isso não é liberdade. Mas felizmente raia uma era nova. Quando nós chegássemos aos extremos, Marcos 13, 30 do Evangelho de Jesus, o Senhor teria compaixão de nós e nos socorreria. E quando vós perderdes o contato com a minha palavra, eu vos mandarei o Consolador, o Paracleto, o advogado, não o solucionador, o Consolador. Porque se ele mandasse o solucionador, nos transformaria em párias ociosos. Mas o consolo para nós encontrarmos a solução dos nossos problemas que estão dentro de nós. Pelo trabalho de amar, porque o grande desafio deste momento é amar. Coragem não é despir-se em público. Uma Miss Mundo despida disse: o choque demora 30 segundos, depois acostuma. Mas amar é necessário ter coragem de olhar ao covarde, ao traiçoeiro, ao enganador e dizer: ele é um infeliz, porque o é. Realmente são. Todos aqueles que ferem é porque trazem a alma ensanguentada e não conseguiram parar a hemorragia. Todos aqueles que zombam, que ridicularizam, têm conflito. Porque quem tem paz, quem está bem, zela pela paz e preserva a plenitude. Então ele prometeu que mandaria o Consolador e veio e encontrou as barreiras assinaladas por Nietzsche. Nietzsche, o grande filósofo cínico e pessimista, dizia: toda ideia nova passa por 3 fases. Primeiro, é negada. Segundo, ridicularizada. Terceiro, aceita. Tudo. Imagine quando Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, começou a combater as muriçocas com os guardas mosquito. Os guardas mosquito eram apedrejados pela ignorância à noite e salvaram o Rio de Janeiro das pestes transmitidas pelo mosquito. Eu ainda me recordo que eu sou do tempo das injeções que eram colocadas no aparelho
e ferviam, era uma coisa engraçada. Não matava micróbio nenhum, nem matava mosca, mas fervia. Botava aquilo bonitinho, a ampola, o álcool, a água, e fervia. E um médico, muito meu amigo,